Estou de volta para mais um vídeo e eu sou Gigi Barreto, perita criminal. E esse vídeo, assim como tantos que temos trazido aqui, tem como objetivo alertar e disseminar conhecimentos que podem e fazem a diferença. E esse tema já tem tempo que quero trazer. Ser mulher em qualquer país praticamente, mas quando se fala também de Brasil, é algo que beira até o surreal. Prova disso são os números de feminicídios, estupros e tantas outras agressões que as mulheres no Brasil vivem. Entretanto, existe um crime que a maioria não sabe que é um crime. Nem os que praticam e nem quem sofre, quem é vitimado. Eu afirmo isso porque eu mesma fui vítima de um crime como esse e não sabia. Óbvio que eu não era perita criminal ainda. Eu ainda era mais jovem, na graduação, e passei por uma situação dessa que inúmeras mulheres passam até hoje. E o que me fez trazer esse tema foi justamente o caso de uma amiga que também passou por uma situação similar e até pior que a minha. Eu estou falando de estelionato sexual. Um crime que pode inclusive chegar a tragédias fatais. Antes de continuarmos o vídeo, aquele pedido que é justamente para a nossa comunidade crescer, nossa comunidade que já está em praticamente todas as redes sociais, já somos mais de 400 mil seguidores, naquela que não podemos citar aqui, a azulzinha e Ramanda Laranjinha. Aqui nós ainda somos 200, então vamos crescer, atingir mais e mais pessoas, porque esse é o objetivo, que o conhecimento da perícia e inteligência pericial possa alertar mais e mais pessoas. Então já sabe, dá o like, compartilha, se não segue, começa a seguir, ativa as notificações e se já fez tudo isso e não está recebendo esse conteúdo, porque afinal esse conteúdo tem temas sensíveis, você coloca aí, tira a notificação e coloca novamente. E vem aqui toda quinta-feira, porque, se Deus quiser, teremos vídeos novos toda quinta-feira. Para saber sobre mais assuntos, me acompanha naquela outra rede social que começa com ins e termina com gran. Te aguardo. Agora, voltando ao caso de hoje. O estelionato sexual, ele é mais frequente do que imaginamos, porque se caracteriza por qualquer mentira que tenha a intenção de enganar para conseguir relacionar-se sexualmente com a vítima. Essa mentira pode ser qualquer uma que vá de encontro àquilo que a vítima espera que seja como padrão para ela, que não fira a sua ética, a sua moral ou os seus objetivos, seja eles quais forem. O indivíduo, ele começa de forma consentida, só que essa forma consentida, ela é mediante uma percepção equivocada do agente passivo em relação ao ativo, a vítima em relação ao criminoso. Ela imagina algo que não existe. Ela tem certeza de algo que não é. E isso tudo mediante manobras fraudulentas do perpetrante. E esse crime, como alguns outros, passam impunes, tanto por falta de conhecimento da legislação ou por pessoas que não se interessam em levar a denúncia adiante. Mas existem casos no tribunal onde a vítima já foi indenizada, inclusive
monetariamente e indivíduos presos por fraudes que levaram a crimes de estelionato sexual. Quantas mulheres já não caíram naquela conversa dos que se dizem solteiros e são casados, são noivos, que para conseguirem o seu alvo provam que são livres e desentendidos. Alguns chegam a envolver familiares, amigos na trapaça, inclusive. E depois que o amor já se instalou no coração da vítima, ela descobre que fica mais difícil sair daquela relação. E ainda tem as que tentam sair e são vitimadas. Inclusive, é a motivação de um dos casos que está listado no meu vídeo de feminicídios aqui de Manaus. O caso da soldado Roxene. O artigo que tipifica esse crime é o 215 do Código Penal. Ele diz: a fraude no ato sexual pode ser conceituada como qualquer manobra empregada com a finalidade de que a vítima tenha uma percepção equivocada da realidade e concorde com o ato sexual. O que eu vivenciei, o que a minha amiga também vivenciou, esse relato está na área de membros. Por ser algo mais íntimo meu e dela, tá? Ela permitiu que eu contasse por questão de alertar, obviamente não trazendo nomes. Então eu deixarei lá. Quem tiver interesse, procure lá, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês um caso que ocorreu, ainda sem ser com desfecho fatal. Em 2019, eu conheci um rapaz. No início, eu não gostei dele tanto assim, mas ele insistiu tanto que eu resolvi dar uma oportunidade. Saímos, nos divertimos, fomos nos conhecendo melhor, como todos os casais fazem. Era pelo menos o que eu imaginava. No ano de 2020, nós tivemos uma briga muito feia. Ele sumiu. Foi quando, por acaso, eu descobri que não o conhecia mesmo. Ele era casado. Eu fiquei sem chão, emagreci. Ele veio atrás de mim e até hoje insiste. E eu permito muitas vezes. Nunca quis ser assim. Estou mal com tudo isso. Apresentei a minha família, filho. Eu não sabia. Essa encenação, ela foi retirada de um depoimento real. Infelizmente, alguns dos casos não terminam assim. Suelen Souza, ela não teve esse final. Ela descobriu a verdade, porém, o destino dela foi outro. Suelen, ela tinha 33 anos e era professora de Linhares, Espírito Santo. E namorava Tarcísio dos Santos. Eles se conheceram nas redes sociais. Já tinha mais ou menos um ano, quando ela descobriu que o namorado possuía uma vida dupla. Ele, de 32 anos, casado, nunca revelou que era casado. Ele afirmava que ele morava em Guarapari, mas não que tinha uma família. Quando Suelen descobriu a verdade, terminou o namoro. E Tarcísio, temeroso de que a verdade viesse à tona, pôs fim não somente na situação, mas em Suelen. O crime aconteceu em uma quarta-feira do dia 31 de julho de 2019. O tribunal de júri desse caso só aconteceu no final de 2021. Assiste até o final que você saberá a pena que ele recebeu. Algumas perguntas elas foram respondidas na investigação, tanto baseado na investigação tradicional quanto em elementos levantados tanto pela investigação tradicional quanto pela investigação pericial.
A motivação, ela ficou claríssima. O medo de ser descoberto pela família. O medo da relação extraconjugal se tornar pública para a família legitimada. Após o término do relacionamento, Tarcísio fez diversas ameaças a Suelen. E esse é um ponto importante, porque uma das perguntas que vai se fazer mais lá na frente é se o crime foi premeditado. Vocês verão por quê. E mediante as provas, que certamente há registros no WhatsApp, e aí entra a perícia para comprovar a legitimidade das mensagens. No caso, se não tiver mensagens escritas, ligações telefônicas, então nisso tudo há necessidade da perícia para legitimar a veracidade das evidências. As ameaças, elas tanto se fizeram frequentes que Suelen, ela registrou boletim de ocorrência. E a Polícia Civil, inclusive, já tinha pedido medida protetiva para Suelen, mas isso não foi o suficiente. No dia 31, Tarcísio, ele foi até a casa da professora. Pediu para entrar e conversar. Ela não aceitou. Mas ainda assim, isso não foi o suficiente. Como ele entrou na casa, a perícia ela se faz necessária justamente para montar essa dinâmica. E aconteceu nesse caso aqui também. Ele correu para o carro, pegou a arma. Olha só, ele pegou uma arma. Ele tinha uma arma de fogo dentro do carro. Lembra que eu perguntei para vocês lá na frente? Será que esse crime foi premeditado? Faremos algumas perguntas daqui a pouco. A casa, ela tinha um muro. O que ele fez? Ele pulou o muro. Então a perícia aí, ela vai em busca de elementos que comprovem que ele pulou o muro. Primeiro, para saber se ele não passou pelo portão, buscar saber se o portão foi arrombado ou não. Então, se não foi arrombado, não foi aberto, então procurar elementos que mostrem se há como o indivíduo ele romper os obstáculos. Qual é o primeiro obstáculo aí? Um muro. Então ele tem que ter uma altura suficiente ou o indivíduo ter elementos para escalar, que é uma das formas, escalada, ou colocar alguma superfície, né, de um tamanho acessível e que permita que ele passe pelo muro, ou se tem uma árvore próxima que também permita a escalada. Então esses elementos, né, que o perito de local de crime busca para responder esse tipo de pergunta, né, quando se encontra um obstáculo como esse. E ele entrou na casa, arrombou a porta. Gigi, como é que sabe, a perícia sabe que foi arrombada a porta? Primeiro, porque haverá sinais dessa violência. Exatamente, então a porta ela vai estar danificada. É uma das primeiras coisas que o perito ele observa na cena do crime, se a porta foi arrombada ou não. E isso é muito claro pra gente. Só que não foi na sala, na cozinha. Ela, ao perceber o que ele fez, se trancou no banheiro. E ele também arrombou violentamente a porta do banheiro. E acuada, ela foi por tiros que aquele homem que ela amava perpetrou em direção a ela. E aí vem a pergunta. Eu busquei, mas eu não encontrei o processo. E aí fica uma pergunta, que é uma pergunta importante. Até porque essa pergunta ela se caracteriza como um qualificador do crime. Lembram que os crimes eles têm as suas penas e podem ser acrescidos anos por conta dos qualificadores. E é o trabalho da perícia caracterizar o crime e trazer elementos que comprovem ou não
a existência de qualificadores. E a premeditação do crime é um qualificador. Ele tinha uma arma dentro do carro. O que ele fazia com uma arma dentro do carro? A arma era dele? Aí nisso já surge uma outra pergunta. Se a arma não fosse dele, não estou afirmando que não é, tá? É uma suposição. Pra gente aqui aguçar a mente. Se a arma não fosse dele, quem cedeu a ele? Quem cedeu sabia para o que era? Foi um cúmplice ou não? Então são perguntas que são feitas. E a arma sendo dele, ele tinha alguma razão para estar de posse daquela arma naquele lugar? Ele tinha o porte de arma? Porque o porte é uma coisa, a posse é outra. Então são perguntas que são importantes e devem ser respondidas, justamente para caracterizar com mais detalhes o crime. O crime, o que aconteceu, não foi um simples homicídio, foi um feminicídio, decorrente sim por uma questão de gênero, a não concordância do fim do relacionamento e, consequentemente, a exposição do relacionamento extraconjugal. No dia 15 de dezembro de 2021, Tarcísio, ele foi condenado no tribunal do júri a 25 anos de prisão. Uma pena muito pequena ainda para um feminicídio. Então, minhas queridas fichadas, que fiquem um alerta. Uma relação, ela pode ser algo inofensivo, inocente, até algo que venha se tornar uma tragédia. E parte da responsabilidade, dói dizer isso, mas é nossa, sim. É nossa. Porque não terá outro para ver pela gente. O cuidado tem que ser redobrado. E esse cuidado parte de cada um de nós. Justamente por ser algo que às vezes se torna tão difícil de ser enxergado, é que o cuidado ele deve ser redobrado. Eu fico pensando no que eu passei, no que a minha amiga passou. Podia se tornar um dado a mais na estatística de casos fatais. Então o alerta é para você, uma amiga sua, uma familiar sua. Não se torne um dado estatístico. Compartilhem esse vídeo. E eu espero vocês no próximo. Até lá!